Irmãos, nós vamos fazer uma leitura bíblica. Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir ela no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículos 42 ao 47. Atos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Diz assim a palavra do Senhor: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseveravam no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O tema dessa mensagem é: o que caracteriza uma igreja avivada? Repetindo, o que caracteriza uma igreja avivada? O autor do livro de Atos dos Apóstolos é o doutor Lucas. Ele que na Bíblia é chamado também de o médico amado. Mas na Bíblia observamos que Lucas também ele faz o trabalho de um historiador. E nesse trabalho que o doutor Lucas faz como historiador, nós observamos em Atos dos Apóstolos que o doutor Lucas ele tem uma afeição por números. Isso fica claro, por exemplo, quando nós lemos Atos capítulo de número 1, versículo 15, ele diz assim: E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era quase de 120 pessoas. Ele prossegue na sua afeição pelos números, e no capítulo de número 2, e no versículo 41, ele diz o seguinte: De sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia se agregaram-se, eram quase 3.000 almas. E ele prossegue nessa sua narrativa e nessa sua afeição pelos números. No versículo 47 ele diz o seguinte: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ainda no capítulo de número 4 e no versículo 4, também tomamos nota dessa afeição do Dr. Lucas pelos números. Ele diz o seguinte: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E por fim, no capítulo 6 e nos versículos 1 e 7, ele diz o seguinte: ora, naqueles dias
crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então note que o Dr. Lucas, ele, quando vai escrever Atos dos Apóstolos, ele tem essa afeição pelos números. E aqui em Atos 2, 42 ao 47, o Dr. Lucas ele vai registrar a vida da igreja primitiva. E por meio do registro do Dr. Lucas acerca da igreja, aprender acerca das características de uma igreja avivada. E essa informação ela é muito importante, porque o conceito de avivamento tem sido muito mal entendido em nossos dias. As pessoas pensam que avivamento é a animação do culto. Pensam que avivamento é barulho. Alguns pensam que avivamento é gritaria, é saltar, é correr, é sair rolando pelo chão. Mas isso, segundo a Bíblia, não é avivamento. Assim sendo, veremos nesse registro do Dr. Lucas, em Atos 2, 42 ao 47, o que é avivamento. Quais são as características de uma igreja verdadeiramente avivada? Em primeiro lugar, observamos que a primeira característica de uma igreja avivada é a doutrina. Atos 2, 42, a parte A, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina no grego é a palavra grega didaquê, e refere-se ao ato de ensinar e ao conteúdo que é ensinado. Doutrina significa ensino. E aqui nós observamos a primeira característica de uma igreja avivada. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aqui o termo doutrina, ele refere-se a tudo aquilo que Jesus ensinou. E nós podemos confirmar isso em Mateus 28, versículo 20, que diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então nós observamos aqui, no versículo 42, a primeira característica de uma igreja avivada, a doutrina. Os primeiros crentes, os crentes do primeiro século, ali a igreja primitiva, estava avivada pela exposição da palavra de Deus. E nós observamos aqui, em Atos, no capítulo 2, que esses crentes eles foram advertidos pela palavra. Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. No original grego, a palavra levantou a sua voz e disse-lhes, ela aqui dá a ideia de advertir a congregação. Então esses primeiros crentes,
eles foram advertidos pela palavra. Eles também foram confrontados pela palavra. Atos 2, 37, a parte A, diz assim: E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. O que é que eles ouviram? Eles ouviram o sermão de Pedro, a exposição da palavra de Deus feita pelo apóstolo Pedro. E após ouvir a exposição da palavra feita pelo apóstolo Pedro, a Bíblia diz que eles compungiram-se em seu coração, ou seja, ficaram aflitos. Por quê? Porque a palavra de Deus confrontou aqueles crentes. Observamos também que eles foram, além de advertidos e além de confrontados pela palavra, eles foram também mudados pela palavra. Atos 2:37, a parte B do versículo, diz assim: E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens, irmãos? Essa palavra, que faremos, homens, irmãos, ela confirma que após serem advertidos pela palavra, após o confrontamento pela palavra, houve neles uma mudança, a ponto deles perguntarem aos apóstolos: o que faremos, homens, irmãos? Então Pedro vai orientar eles. O versículo 38, Pedro vai dizer: olha, arrependam-se. E a Bíblia diz que no versículo de número 41, naqueles dias se agregaram à igreja quase 3.000 almas. Assim sendo, entendemos, irmãos, que a igreja avivada, ela tem por característica inicial o amor à palavra de Deus, o apego à palavra de Deus. Uma igreja avivada, ela tem por característica inicial a dedicação à palavra de Deus. E é isso que nós observamos aqui na narrativa do apóstolo Pedro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A segunda característica de uma igreja avivada é a comunhão. Atos 2:42, a parte B. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. A palavra comunhão no grego é a palavra grega koinonia. E essa palavra, ela significa ter algo em comum com alguém. Ela significa partilhar. Significa contribuir. E essa comunhão, descrita aqui por Pedro, em Atos 2:42, a parte B, ela tem por base a Trindade. E nós podemos confirmar isso em 2 Coríntios 13, versículo 14, que diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Irmãos, vivemos em um mundo individualista. Porém, se somos avivados, devemos demonstrar comunhão. E essa comunhão, ela é confirmada pelo prazer. Podemos confirmar esta comunhão pelo prazer. O prazer de estar com o outro. De compartilhar algo com o outro. E nós podemos confirmar isso na Bíblia, no Salmos 16 e no verso 3.
que diz assim: mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Se temos na nossa vida a característica da comunhão, isso deve ser confirmado pelo prazer. O desejo de estar com o outro, o desejo de estar próximo, o desejo de estar perto. E aqui no Salmos 16, no verso 3, a palavra santos aqui é uma referência à igreja. Fica claro, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Então essa é a segunda característica de uma igreja avivada, a comunhão. Temos também aqui, irmãos, uma terceira característica de uma igreja avivada, que é a oração. Atos 2, versículo 42. A parte B do versículo, que diz assim: e nas orações. O que é orar? O que é oração? Oração é a comunicação íntima entre duas pessoas que se amam, Deus e você. Hoje em dia fala-se muito em oração, mas ora-se pouco. Outro dia eu vi uma frase que me chamou a atenção. Eu estava lendo um artigo e lá estava escrito: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E a igreja primitiva, ela era uma igreja avivada, porque era uma igreja apegada à doutrina, uma igreja que estava em comunhão, mas que tinha também na sua vida as orações. A igreja primitiva, ela observava a oração de forma regular. A igreja primitiva orava com regularidade. E nós podemos confirmar isso em Atos 1, no seu versículo 14, que diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Uma igreja avivada é uma igreja que persevera na oração. Ela não tem apenas o apego à palavra. Ela não tem apenas a característica da comunhão, mas ela também tem a característica da observância regular da oração. E a igreja primitiva orava com regularidade. Atos 3 e 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então, observamos aqui que além de perseverar em oração, eles também oravam com disciplina. Atos 3, versículo 1, nos é dito que eles oravam a hora da oração, a nona, às 15 horas. Era um momento reservado para a oração. Além de perseverar na oração, é importante orar com disciplina. Ter um horário reservado para estar a sós com Deus. Ter um horário reservado para estar em contato, em comunicação com Deus. E a igreja primitiva, ela tinha esse hábito. Oravam com regularidade.
Também podemos observar isso em Atos 6, versículo de número 4, a parte A do versículo. Mas nós perseveraremos na oração. Então, a igreja primitiva, ela estava avivada porque ela tinha uma vida regular de oração. Oravam com regularidade, oravam com disciplina, tinha horário para orar. Gastavam tempo a sós, falando com Deus. E você, meu irmão? Quanto tempo você reserva? É 5 minutos? É 10? É 15? Qual o momento que você reserva para falar com o Criador? É inadmissível levantarmos pela manhã, sairmos às nossas tarefas, aos nossos compromissos, e passar todo o transcorrer do dia e não reservar sequer um tempo para falar com o Criador. E é importante, falando acerca da oração, que venhamos a colocar em prática a oração com disciplina, como a igreja primitiva. Aqui em Atos 3:1 me chama muita atenção isso. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. 3 horas, 15 horas, era o horário reservado para a oração. Mas eles também oravam na hora terceira, às 9 horas. Oravam também na hora sexta, ao meio-dia. É importante orar com disciplina. Se você não tem esse hábito, coloque isso em prática na sua vida a partir de agora. Com toda certeza, a sua vida espiritual será outra. Mas nós observamos aqui também na narrativa bíblica que a igreja primitiva ela tinha também uma outra característica que comprova o avivamento desta igreja, que é o temor. Atos capítulo 2, versículo 43, a parte A. E em toda a alma havia temor. Temor aqui não é uma referência ao medo, como por exemplo Adão, nosso pai Adão, quando pecou, ele correu e foi se esconder no jardim. E o texto de Gênesis capítulo 3 nos diz que a voz do Senhor, ela soava pelo jardim, pela viração do dia. E aquele dia não foi diferente. Então Deus disse: Adão, onde você está? E ele disse: eu ouvi a tua voz soar no jardim e corri, eu fui me esconder, eu temi, porque eu estou nu. O temor aqui mencionado em Atos 2, 43, a parte A, não é uma referência ao medo de Adão, por exemplo. Temor aqui é uma referência ao respeito, à admiração pela pessoa de Deus. Temor aqui é a maneira pela qual nós nos relacionamos para com Deus. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, versículo 7, que o temor é o princípio da sabedoria. Vivemos em tempos onde as pessoas, elas perderam o temor de Deus. Estão em um local de culto, mas estão dispersas, não prestam atenção à liturgia do culto,
aos louvores que são entoados a Deus, a exposição da palavra de Deus que é feita pelo pregador, pelo pastor. Vivemos em dias onde o temor está praticamente extinto. Mas o temor, meus irmãos, é também uma característica de uma igreja avivada. Se você está perdendo o temor, saiba que você, aos poucos, devagarzinho, você está deixando de ser uma pessoa avivada. A igreja primitiva também tinha uma outra característica que confirma, que comprova que ela era uma igreja avivada. A coletividade. Atos 2, versículo 44, a parte A do versículo, que diz assim: e todos os que criam estavam juntos. Irmãos, o homem não foi criado para estar só. Deus cria o primeiro homem, Adão. Ele é criado já na fase adulta. Adão não teve infância. Adão não teve adolescência. Adão não teve juventude. Ele já é criado na fase adulta. Alguns teólogos acreditam que com 30 anos. E é por isso que Adão é um tipo de Cristo. Cristo é o segundo Adão, segundo o relato de Paulo à igreja de Corinto. Mas Deus cria o primeiro homem, Adão, e ele está só, solitário. Então, a narrativa de Gênesis nos diz: não é bom que o homem esteja só. Falei uma disjuntora, uma auxiliadora. Podemos observar também em Salmos, se não me falha a memória, o Salmo 68, que nos é dito que Deus faz com que o solitário viva em família. Nós observamos aqui essa quinta característica de uma igreja avivada, coletividade. E todos os que criam estavam juntos. No Novo Testamento, nós observamos as características acerca da igreja e entendemos que a igreja ela é um corpo funcional. Ninguém é igreja sozinho. A igreja é um corpo. E um corpo ele é constituído pelos seus membros. Tem os braços, tem as mãos, tem as pernas, tem os pés. A cabeça desse corpo é Cristo. Então nós entendemos aqui que a característica da coletividade e que confirma o avivamento da igreja primitiva, ela é muito importante. O homem, ele é um ser social, ele foi feito para relacionar-se e não para estar só. O que me chama a atenção aqui nessa característica que confirma o avivamento da igreja primitiva é que ela desejava o contato com o próximo. Ela desejava estar junta. Ela desejava o bem-estar do próximo. Isso fica claro quando nós lemos o versículo 45. E vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Mas essa igreja ela tem ainda uma outra característica que confirma que ela é uma igreja de fato avivada, que é a frequência nos cultos. Versículo 46. E perseverando unânimes e singeleza de coração. Eles perseveravam na oração, perseveravam
na doutrina dos apóstolos, e aqui em Atos 2:46 nos é dito que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo. O culto da igreja primitiva se dava primeiro no templo, e nós podemos confirmar isso em Lucas 24:53, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. As reuniões eram diárias, podemos confirmar isso em Atos 3, versículo 1, Atos 5, versículo 21 e 42. E o objetivo desse culto, dessa reunião diária, dessa constância, a oração e o estudo. E nós podemos confirmar isso lá em Lucas 2:37. Mas eles também se reuniam para a adoração, para o culto nas casas. E é nas casas que acontecia a ceia do Senhor e uma refeição de confraternização chamada a festa do amor fraternal. Isso era constante. Isso era também uma prática regular da igreja primitiva. Conclusão. Assim sendo, irmãos, o que nós devemos fazer diante dessa mensagem? O que deve ser feito para viver uma vida de avivamento? Para manter na minha vida essas características, as características de uma igreja avivada. Em primeiro lugar, apegue-se à palavra de Deus. Dedique tempo a ela. Estamos caminhando no meio do ano. Daqui a pouco se aproxima o meio do ano. E qual tem sido a sua relação com a palavra até este presente momento? Quando o ano começou, você colocou como meta, como objetivo, ler a Bíblia com regularidade? Gastar tempo meditando na palavra de Deus? Estudando? Fazendo as suas anotações? O apóstolo Pedro, ele diz na sua carta: antes crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer que até aqui você está em apego à palavra? Você gasta tempo lendo a palavra? Advertência muito séria. Quando não há esse apego à palavra, nós ficamos sensíveis ao pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o salmista, no Salmo 119 e no verso 11, ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se a minha vida é uma vida distante da palavra, se eu não tenho apego à palavra, amor à palavra, eu estou mais sensível a uma vida pecaminosa. Então, se você quer manter na sua vida a característica do verdadeiro avivamento, apegue-se à palavra. Em segundo lugar, tenha prazer em relacionar-se com o seu irmão. E em terceiro lugar, ore com regularidade. Seja temente a Deus na sua maneira de se relacionar com Ele. Tenha admiração pela pessoa de Deus. E por fim, esteja junto ao seu irmão e apresente
um culto a Deus, um culto racional, um culto bíblico, conforme a palavra de Deus assim nos orienta. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus possa conferir a você todas essas características que nós aqui mencionamos, características essas que encontramos nos nossos irmãos ali do primeiro século. Vamos fazer uma oração para finalizar a nossa programação desta manhã. Se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, faça isso agora, em o nome de Jesus. Querido Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e pedimos a ti, ó Deus, nessa manhã, pelo avivamento verdadeiro, o avivamento genuíno, e não o avivamento das emoções, o avivamento da desordem, que temos visto em algumas denominações. O avivamento que alguns pensam ser da gritaria, do barulho. Não é esse o avivamento que queremos ter em nossas vidas. Pois esse não é o verdadeiro avivamento segundo a Bíblia. Nessa manhã, ó Deus, oramos em conformidade com a oração do profeta Abacuque. Aviva, ó Deus, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Traz vida, ó Deus, à igreja brasileira, a igreja evangélica da paz. Que possamos, ó Deus, ter em nossas vidas que confirmam o avivamento genuíno e verdadeiro, a doutrina, a comunhão, a oração, o temor, a coletividade e a frequência nos cultos. Ó Deus, é isso que nós te pedimos nessa manhã. Oramos, ó Deus, também, para assim finalizar a nossa programação, por esse momento difícil que estamos atravessando. Senhor, tudo indica que a vinda do teu Filho Jesus está próxima. E diante disso devemos estar atentos. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão distraídos, aqueles que estão dispersos, aqueles que estão tomados pelo sono espiritual e não estão atentando para os acontecimentos à sua volta e para o cumprimento das profecias bíblicas. Desperta a tua igreja, ó Deus. Tem misericórdia dessa vida que está acometida pelo Covid-19, desse irmão que está aflito e preocupado porque alguém da sua família foi acometido com esse vírus. Tem misericórdia daqueles que estão desempregados por conta dessa crise na economia. Tem misericórdia desse empresário, Senhor, que está à beira da falência, que teve que reduzir o quadro de funcionários, que está preocupado quanto ao seu futuro. Tem misericórdia, Senhor, do nosso litoral, do nosso estado de São Paulo, do nosso Brasil e do mundo. Ó Deus, tu que és misericordioso. O salmista disse que as tuas misericórdias não têm fim.
Jeremias disse que as tuas misericórdias é a causa de nós não sermos consumidos. Clamamos por misericórdia nessa manhã. E assim, ó Deus, te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um dia abençoado, em nome de Jesus.